Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Matemática Financeira, fazendo a resolução dos exercícios da última aula, ok? Antes de iniciar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, porque isso nos motivará a continuar elaborando essas e outras videoaulas, tá? Vamos lá? Bom, primeiro é da SUSEP, você tem um capital de R$2.000, tá? E ele é aplicado a juros simples durante 6 meses e meio, a uma taxa de 3% ao mês. Ele quer o montante ao final do prazo. Ele deu algumas opções, ó. Então vamos lá. Deixa eu só pegar um apontador aqui, ó. Aqui eu separei os dados do dado no enunciado, né? O capital 2.000, o tempo 6,5 mês, né? A taxa 3% ao mês, ele quer o montante. Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Primeiro o percentual da aplicação, taxa vezes tempo. Tá? Isso aqui vai dar um percentual de 19,5% e o montante é R$2.000, que é o capital, né? Corrigidos em 19,5%. Isso vai dar 2.390, que nos remete à alternativa B. 2. TRF. Indique qual o capital que, aplicado a juros simples a taxa de 3,6% ao mês, ele rende R$ 96,00 em 40 dias. Tá? Rendimento para a gente sempre vai ser juros, tá? Sinônimo de juros. Então, ele quer o capital, tá? O comando do exercício, os juros é 96, a taxa é 3,6% ao mês e o tempo é 40 dias. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Ó. O que eu fiz aqui, a primeira coisa, eu percebi que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Né? A taxa está ao mês, o tempo está ao dia. Né? Então, eu peguei esse tempo aqui, ó, 40 dias, e converti para mês. Isso daqui dá 4/3 do mês, ok? Bom, eu vou usar a formulinha, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros eu tenho, substituo. O capital é o que eu quero, né? A taxa é 3,6%, ó. Coloquei na forma unitária. E o tempo é 4/3 do mês. Fazendo essa conta aqui, resolvendo essa equaçãozinha, isolando o capital, né? Isso vai me dar um capital de 2.000, alternativa A. Bom, Petrobras. Certo capital aplicado durante 10 meses, ele rendeu, olha lá, os juros, né? Rendimento para a gente sempre vai ser sinônimo de juros. Então, ele rendeu 7.200 de juros. A taxa de 1,2% ao mês, a juros simples. O montante dessa operação em reais é, tá? Então, ele quer o montante. O tempo é 10 meses, os juros é 7.200. A taxa é 1,2% ao mês, ele quer o montante. Taxa e tempo estão na mesma unidade, então vamos lá. Percentual, a taxa vezes o tempo dá 12%. Agora eu vou utilizar um outro meio de resolver, né, em vez da formulinha. Poderia utilizar também a formulinha do exercício passado, mas eu vou utilizar esse jeito aqui para variar. Os juros, eu sei sempre que ele é um percentual do capital. Os juros eu tenho, tá? O percentual é 12%, ó, do capital. Agora eu jogo 0,12 dividindo aqui, ó, e você vai achar que o capital é 60.000, ok? Só que olha só, o montante resultante dessa operação, então ele quer o montante, ele não quer o capital. E percebe que se eu me distrair um pouco, tá? É muito provável que chegando nesse ponto de exercício, eu venha aqui nas alternativas e responda a C. Por quê? Porque tem esse mesmo valor aqui, ó, na alternativa C, né? Então tome muito cuidado para sempre prestar muita atenção no comando do exercício, tá? Ele não quer o capital, ó. Ele quer um montante. Então vamos continuar. Ó. O montante é o capital mais os juros, né? Os juros ele deu, ó. Então o montante vai ser 67.200, que é a alternativa E. 4. Caixa econômica. Um capital foi aplicado a juros simples. E ao completar um período de 1 ano e 4 meses, ele produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor. Ele quer a taxa mensal dessa aplicação, né? Então está aqui as alternativas, ele quer a taxa mensal. Então o tempo é 1 ano e 4 meses, tá? Eu coloquei tudo em mês, porque como ele quer a taxa mensal, então já vou passar o tempo para mês, tá? O montante é 7/5 do capital e ele quer a taxa mensal. Percebe que o montante é 7/5 do capital. 7 dividido por 5 dá 1,4. Esse 1,4 aqui é o nosso fator. Lembra? Ó? O capital vezes um fator dá um montante. Então, esse 1,4 é o nosso fator, tá? Então, o nosso percentual é 40%, ó, porque se o fator é 1,4, você subtrai 1, desloca a vírgula, lembra das aulas de porcentagem? Tem que lembrar, hein? Tá? O percentual é 40%,
tá? Eu sei que o percentual é a taxa vezes o tempo. O percentual eu tenho, né, que é 40% na forma unitária, 0,4. A taxa é I e o tempo é 16 meses que eu calculei. Isso, o tempo é 16 meses. Isola a taxa aqui, ó, e você vai achar que a taxa mensal é 2,5% ao mês. 5. Uma geladeira é vendida à vista por R$ 900, ou a prazo em duas prestações de 470. Então, ou eu vendo ela à vista, ou eu vendo a prazo em duas prestações, né? Sendo a primeira dada como entrada e a outra 30 dias depois. Então, a taxa mensal de juros efetiva do financiamento é de aproximadamente... Percebe aqui que eu tenho essas opções, né? Ou eu compro à vista ou em duas prestações. Ó. Essa daqui é entrada e essa daqui 30 dias. O período é um mês. Ele quer a taxa, né? Então percebam, o preço à vista da geladeira é 900. Como eu dei uma entrada, ó, então quanto que eu vou ficar devendo para a loja? Então o preço é 900, eu dei uma entrada aqui de 470, ó. Isso aqui eu vou ficar devendo para a loja R$ 430. Só que perceba, eu vou ficar devendo 430, mas eu me comprometi a pagar 470 daqui 30 dias. Ok? Então de 430 a 470 tem uns juros, né? Tem uma taxa de juros aqui. É isso que ele pede no exercício, tá? Então, os juros aqui, ó, é R$40, né? Que é 470 menos 430. E eu vou usar a formulinha, ó. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros é 40, tá? O capital é 430. A taxa, eu não sei, é o que eu quero. E o tempo é um mês, tá? Olha aqui, o tempo é 1, tá? Então, eu vou cancelar isso daqui, né? Esse T aqui, ó. Então, você joga o 430 para cá dividindo, isola o I. E isso daqui vai dar uma taxa de 9% ao mês, tá? Bom, outro exercício, né? Uma loja de eletrodomésticos vende uma televisão por 1.500 à vista. A prazo, a loja vende por 1.800, tá? Desculpa, pessoal, deixa eu apagar aqui. Tá. A prazo, a loja vende por 1.800, sendo 300 de entrada e o restante após um ano. Sabendo-se que a loja de eletrodomésticos opera com juros simples, ele quer a taxa de juros cobrada ao ano, né? Então vamos lá. Bom, vamos entender bem o exercício aqui, até fazer uma releitura aqui, ó. Ela vende uma televisão à vista por 1.500, tá? Esse é o preço à vista. Ou ela vende a prazo. Então percebam, à vista é 1.500. Ou então você pode fazer o seguinte, a prazo é 1.800, sendo 300 no ato. Né? Aqui, ó, sendo 300 de entrada. E o restante daqui a um ano. Então, 1.800, ó, dando 300 de entrada, eu vou ficar devendo para a loja 1.500. Ok? Tá? Aqui está o mês, mas é ano, tá, pessoal? Corrijam aí, depois eu vou corrigir aqui no slide. Tá? Então, percebam. Sempre quando você tiver uma entrada, você sempre abate ela do valor à vista da mercadoria, ok? Sempre. Sempre que tiver uma entrada, ela é abatida do valor à vista. Ela não custa 1.500 à vista, então a entrada vai ser abatida desse valor. Então, 1.500 menos 300 dá 1.200. Então, perceba, eu estou devendo para a loja 1.200, porque eu dei uma entrada e abateu do preço à vista. Só que eu me comprometi a pagar 1.500 daqui a um ano. Ok? Então, ele quer saber esses juros, que leva de 1.200 a 1.500 daqui a um ano. Tá? É justamente isso que ele quer saber. Então, eu sei que 1.200 vezes um fator dá 1.500. Tá? A gente já aprendeu a fazer isso, né? Estou usando outro raciocínio aqui. 1.200 vezes um fator dá 1.500. Então, o fator, ó, é 1,25. Ou seja, o percentual da minha aplicação é 25%. Tá? E 25%, o percentual é sempre a taxa vezes o tempo. Ok? Como o tempo é 1, então a taxa é 25% ao ano. Ok? Tranquilo? Bom, SUSEP, uma loja oferece um desconto de 50% a quem quer pagar à vista, tá? E oferece um de 20% a quem quer pagar integralmente um mês após a compra. Na realidade, essa loja cobra de quem prefere pagar um mês após a compra juros mensais de... Tá? Então vamos lá. Deixa eu adiantar aqui, ó. Sempre nesse tipo de exercício, você percebe que ele não deu valor nenhum do preço da mercadoria. Ele só deu os percentuais aí de desconto e tal, né? É sempre muito bom, nesse tipo de exercício, simular uma compra, tá? No caso, eu vou simular aqui de R$100, tá? Você poderia simular de outro valor, mas R$100 é melhor, né, pra gente, né? Ficam mais fáceis os cálculos, tá? Então, se o produto custasse R$100, então as opções seriam essas, ó. Ou eu compraria à vista, né? E aí eu teria um desconto de 50%, ó, e pagaria R$50.
seria o preço real da mercadoria. Ou, daqui 30 dias, eu receberia um desconto de 20%, né? E pagaria R$80 aqui, ó, daqui um mês, tá? Então, qual que é os juros? Bom, os juros é isso daqui, ó. Como eu vou pagar a prazo e ela custa à vista R$50, ó, a mercadoria, né? E eu vou pagar 80, ó, então eu estou devendo 50, me comprometendo a pagar 80 daqui um mês, tá? Então, essa taxa de juros aqui, essa variação que eu preciso calcular, tá? É como se o capital fosse 50, o montante 80, o tempo é 1, ele quer a taxa. Tá? Então, os juros é R$30, né? 80 menos 50. Vou usar a formulinha nesse daqui, ó, tá? Então, R$30 é os juros, o capital é 50, a taxa que eu quero e o tempo é 1. Tá? É um exercício até parecido com o anterior que nós fizemos, né? Joga 50 para cá dividindo e você vai achar que a taxa é 60% ao mês. Bom, esse daqui, né? Vamos lá, FRF. Uma conta no valor de 2.000, ela deve ser paga em um banco na segunda-feira, dia 8, ok? O não pagamento no dia do vencimento implica uma multa fixa de 2% sobre o valor da conta. Então, se eu já começar a atrasar um dia ou mais, eu já pago 2% sobre o valor da conta, tá? Vou ter que somar no final. Do valor da conta, mais o pagamento de uma taxa de permanência de 0,2% por dia útil de atraso, calculada como juros simples sobre o valor da conta. Calcule o valor do pagamento devido no dia 22 do mesmo mês, considerando que não há feriado no período bancário. Então, percebe que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer um cálculo do tempo aqui, ó, e eu fiz esse esqueminha aqui, ó. O cálculo do tempo é muito importante, tá, pessoal? Façam um esqueminha, contem no dedo, mas não errem essa conta. Então, vamos lá. Uma conta de 2.000 deve ser paga no dia 8, tá? Então, ela começou a ficar atrasada a partir do dia 9. Eu coloquei aqui, ó, na segunda-feira. Então, eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, dia 9 ela já está um dia atrasada. Dia 10, 2 dias. Dia 11, 3 dias, 4 dias, tá? Como é dia útil, que ele falou aqui no problema, ó, o não pagamento no dia do vencimento, uma multa fixa e tal, papá, por dia útil de atraso. Então, sábado e domingo não conta. Então, aqui 12, 13, 14, volta para 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 19, 20, 21, 22, tá? Então, ele pagou no dia 22, tá aqui, ó, que ele deu no exercício. Então, quantos dias que essa conta ficou atrasada? Ó? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. 10 dias de atraso, tá? Então, a conta ficou atrasada 10 dias. Deixa eu só avançar um pouquinho. Ó. Tá aqui, ó, 10 dias, tá? Então, vamos lá. O capital é 2.000. Eu já vou cobrar 0,2% ao dia útil. Ó. Cada dia desse aqui vai ser 0,2%. E, além disso, ele vai ter uma multa de 2%, tá? Já atrasando, devido ao atraso, ele já vai pagar essa multa. 2% de 2.000 dá R$40, né? Porque ele falou que é 2% sobre o valor aqui da conta, né? E ele quer o pagamento, que seria o montante, né? Seria equivalente ao montante. Ele quer saber quanto que ele vai pagar. Então, vamos lá. O percentual da aplicação, ó, como é 10 dias de atraso, ó, e é 0,2% ao dia, então o percentual da taxa vezes tempo, ele vai pagar 2%. Então, os juros que ele vai pagar, ó, os juros capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Como o tempo, desculpa. Os juros aqui, ó. Esse aqui é o percentual da aplicação, ó, né? Que eu já calculei aqui, ó. Tá? Então, estou usando aquele outro raciocínio. Então, os juros que ele vai pagar é 2% de 2.000. Tá? R$40. Esse é os juros. Além desses R$40, ele vai pagar mais 40 de multa. Tá? Então, na verdade, ele vai pagar os 2.000... mais o 40 de multa, esse daqui, e mais 40 referente aos 10 dias de atraso, que é 0,2% por dia. Então, o montante que ele vai pagar, ó, o pagamento dele vai ser 2.080, alternativa A, ok? 9. A quantia de 10.000 foi aplicada a juros simples exatos no dia 12 de abril ou dia 5 de setembro do corrente ano. Calcule os juros obtidos. A taxa de 18% ao ano, desprezando-se os centavos, ok? Então vamos lá. Aqui eu fiz um cálculo do dia também, ó. Coloquei os meses aqui, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Que foi do dia 12 de abril ao 5 de setembro. A sugestão aqui é você contar os dias dentro de cada mês. Então, como do dia 12 em abril aqui, como começou no dia 12, ó, então são 18 dias. Maio tem 31, junho 30, julho 31, agosto 31. E pagou no dia 5 de setembro, então setembro foi mais 5 dias, ok? Tá? Certo? Soma os dias, deu 146 dias. Cuidado, hein?
conta nos dedos, não errem esses números, hein? Se errar aqui, dançou, hein? Tá? Então tá aqui, ó. Então abril deu 18 dias, né? E os outros meses aqui dá 146 dias, ok. Tá? Então eu separei os dados, o capital é 10 mil, a taxa é 18% ao ano, eu tenho 140 dias, ele quer os juros, tá? Então, como taxa e tempo estão em unidades diferentes, eu optei por passar o tempo para ano, tá? Dá 0,4 ano. E aí é fácil, calculo o percentual da aplicação, taxa vezes tempo dá 7,2%, os juros é 7,2% de 10 mil. Então os juros é R$ 720, alternativa B. Bom, da ESAF, né? Esse aqui é aqueles exercícios de capital médio. O capital de 2.000, 3.500, 4.000 e 3.000 são aplicados a juros simples durante o mesmo prazo. A essas taxas aqui, ó, 6, 4, 3 e 1,5%. Obtém a taxa média mensal. Como ele quer a taxa média, eu sempre vou preferir colocar a coluna da taxa aqui na primeira coluna, né? E aqui eu coloco capital. O prazo ele não deu, mas ele disse que é o mesmo. Então eu chamei de N. Tá? Ok? Então essa aqui é a minha situação, ele quer a taxa média. Eu vou simplificar isso daqui, ó. Na taxa no mês, eu vou simplificar o capital e o prazo. Tá? O capital, aqui, ó, a parte do capital dá tudo para simplificar por 500. Tá? Então 2.500 dividido por 500, 3.500 por 500, 4.000 e 3.000 por 500. Dá esses valores. Aqui dá tudo para simplificar por N. N dividido por N dá 1. Dá tudo 1. Então isso aqui, na verdade, cancela tudo, né? Ok? E aí é só aplicar aquela formulinha da teoria que nós aprendemos, né? Ó, 6% vezes 5, mais 4 vezes 7, mais 3 vezes 8, mais 1,5 vezes 6. Está aqui em cima, ok? E aí tudo que não for taxa vai ser peso. Ó. Então iria ficar 5 vezes 1, que dá 5 mesmo, mais 7 vezes 1, né? Que dá 7 mesmo, né? Mais 8 mais 6. Está aqui, ó. E agora resolvendo essa conta, dá 3,5% ao mês. Esta é a taxa média, ok? Tranquilo? Que é a alternativa E, né? E esse aqui é o último de hoje, né? Então eu tenho um capital de 1.200, foi aplicada a taxa de juros de 4% ao mês durante 20 dias. E eu tenho outro capital de 1.800, aplicado a 6% ao mês durante 30 dias. E o capital de 2.100, aplicado a 10% ao mês durante 15 dias. Ele quer o capital médio. Então o capital eu vou optar por colocar na primeira coluna. Coloquei as respectivas taxas e prazos, tá? E vou simplificar agora. O capital eu não mexo, tá? Eu simplifico esses percentuais aqui, ó, dá tudo para cortar. Aqui dá tudo para simplificar por 2, aqui dá tudo para simplificar por 5 e ficou isso daqui, tá? E agora eu faço aquela continha lá, ó. Esse vezes esse vezes esse está aqui, ó, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse está aqui. E agora o denominador vai ser tudo que não for capital, vai ser peso. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Está aqui embaixo. Tá? Resolvendo essa conta, você vai chegar a 1.793, que é a alternativa D. Ok, pessoal? Bom, este é o último exercício, tá? Na próxima aula a gente vai entrar com, se eu não me engano, descontos, tá? Depois a gente vai confirmar, ok? Então, um abraço e até mais, pessoal.